Nesse exercício, o que vocês tinham que fazer? Determinar, tá, se essas 2 moléculas são idênticas. Como é que eu faço isso? Para eu fazer isso, eu preciso do seguinte: eu sei aqui, tá, que elas têm a mesma quantidade de carbonos, de hidrogênio, de cloro, né. Então eu tenho isômeros, tá, só que eu tenho que avaliar se eles de fato são isômeros, por serem terem a mesma forma molecular e serem moléculas diferentes, ou se eles não são isômeros, são a mesma molécula. Só mudei o desenho, provavelmente, né. Então como é que eu faço essa avaliação? Essa avaliação a gente faz assim: eu vou dar nome, né, não vou dar o nome completo, eu só vou determinar qual é a configuração deste carbono aqui, ó, tá, e desse outro carbono aqui. Ah, como que é a configuração? Falou, vou determinar e aí eu vou saber se eles tiverem a mesma configuração, R R, tá bom, é a mesma molécula. Se não, falei: "Não, eles não são idênticos não, são moléculas idênticas não. São um par de enantiômeros, se uma for R e outra for S", né. Então vamos lá, ó, as prioridades. Cloro, né, eu vou olhar número atômico, cloro aqui para nós seria o 1. CH3 ou CH2CH3, que seria o nosso prioridade 2. Que vocês me dizem aí? Direita ou esquerda? Rebeca está escrevendo direita. Beleza, então esse aqui seria o 2 e este daqui, epa, apertei demais essa caneta aqui, não. Esse o 3, né, e esse aqui, coitado, o 4, tá. Ó, isso aqui era até engraçado na aula presencial, porque direto o pessoal tinha alguém que tinha dificuldade, não acostumado a ver hora, assim. Ah, horário. Aí o pessoal viu o pessoal assim, cara, tentando lembrar qual era o sentido do horário. Eu não tinha costume de olhar a hora. Mas, ó, rotacionou assim, tá? Sentido horário. Então, isso aqui é o quê? R ou S? E aí? R. Rebeca falou ali para nós. Esse aqui, a configuração dessa molécula aqui é R. Perfeito. Vou para a direita. Ó, isso aqui a gente já sabe, né? 1, 2, 3 de sempre aqui, que é o mesmo do lado. Do 1 para o 2, eu estou indo no sentido, de novo, horário. R ou S nesse caso aqui? S. Por que, Jasmin, que é S? Isso. Ele é S, né, a Jasmin colocou S, porque essa criatura, que é o de menor prioridade, né, o hidrogênio aqui, ele está onde? Na horizontal. E aí, quando está na horizontal, quem está na horizontal seria representado por estar saindo do plano, tá? E aí, sempre é a regrinha lá, se o de menor prioridade, não precisa ser o hidrogênio, tá, é o 4.
Se ele estiver na horizontal, o que você encontrar é o oposto. Então, se eu achei R aqui, né, aparentemente, horário, eu indico que, na verdade, a configuração real é o oposto. Então é S. Agora sim, ó, eu tenho um R aqui e um S. São idênticas? Não. Então essas 2 moléculas são um par de enantiômeros, tá. Perceba, se eu tivesse mais um centro quiral, vamos dizer que eu achei assim, R e R. Para eu ter aqui um par de enantiômeros, eu precisaria que a molécula vizinha, né, fosse assim, ó, tá. Ela tem que inverter tudo. Se não inverter tudo, não é enantiômero. É um outro nome que a gente vai ver hoje, tá. Se fosse assim, ó, falar: mas não é, é assim, ó. Esse primeiro aqui ficou igual, né. O segundo que inverteu, falou: "Não, não é enantiômero". Para ser enantiômero tem que inverter tudo, tá. Se não inverter tudo, não é enantiômero, ok? Ficou claro aí, pessoal? A ideia do exercício é essa, quando tiver a marca é idêntica, você ver a configuração e ver se é ou não. Não tem muito mistério não, tá. Bom, já que ninguém falou nada, então eu vou avançar aqui. Quando eu vou lá para a parte de análise, né, dos enantiômeros, começa a briga. Por que começa a briga? Porque assim, quando eu vou pensar em enantiômero, se eu for analisar espectro de ressonância magnética, infravermelho, eu vou encontrar espectro idêntico para o RS padrão, né. As propriedades físicas, né, em geral, também tendem a ser idênticas, mas uma delas não. Isso aqui, ó, o plano da luz polarizada. Então você tem fechou o chat. Eu tenho um plano da luz polarizado, tá. Vou passar no equipamento, tá, um polarímetro, e vou observar o que que vai acontecer com esse plano. Se ele tem uma orientação, um sentido, uma direção, e eu avalio que ele está igual antes de passar pela amostra e depois, fala assim: "Olha, ela não é uma amostra opticamente ativa". Por quê? Porque se ela for ativa, ela vai ter que rotacionar esse plano de algum modo, tá. Então percebam, é até curioso porque na natureza, você encontra, por exemplo, a alanina, né, nas plantas, em geral, você tem esse enantiômero aqui, ó, o S. E nas bactérias, a mesma alanina é encontrada geralmente na forma R, tá. Então S nas plantas, R nas bactérias, e isso tem a ver com o quê? Com o tipo de enzima que as plantas têm e que as bactérias têm, tá. No metabolismo das bactérias, você tem enzimas que reconhecem a R, mas não vão reconhecer a S, tá. Não com a mesma funcionalidade biológica do que a R-alanina. E do mesmo modo nas plantas, tá. Então as enzimas, né, a diferença para nós não é só ser solúvel ou não ser solúvel, né, como eu comentei com vocês, do caso da cheguei a comentar do polimorfismo, lá atrás, né, você tem medicamentos aí que mudam a forma dele se empacotar no sólido, aí você tem a questão de um ser mais solúvel, outro ser menos solúvel. Aí, às vezes, se é muito solúvel, ao invés do medicamento nos fazer bem, ele acaba sendo tóxico, porque você tomou e ele liberou tudo de uma vez, aí estoura o limite de solubilidade ideal ali, e aí a gente acaba de biodisponibilidade, né, a gente acaba, absorvendo demais ali, ele fica tóxico. Tem medicamento que fica abaixo,
Mas isso é um efeito do empacotamento quando você vai, por exemplo, fazer uma recristalização, né, aí você formou um cristal, ele tá amorfo, cristal e amorfo tem se eu tenho um medicamento cristalino, né, com um retículo lá, uma definição cristalina, né, dos parâmetros de um cristal, e um outro que é amorfo, né, que não tem uma forma definida, pode ocorrer de medicamento ser, recomendado se usar numa uma fase, né, cristalina ou amorfo, mas lá é solubilidade principal, né, aí vai estar mais solúvel, menos solúvel. Aqui não, aqui eu solubilizou, ok, mas a enzima vai reconhecer como? Nosso corpo vai reconhecer como? Aí a enzima que a gente chama de estereosseletiva, ela seleciona as nossas enzimas, elas vão selecionar não só pela estrutura, assim, a pela fórmula molecular, que eu já contei, tem tantos carbonos, eu não é o pacote completo, incluindo a principalmente a geometria, né, tridimensional, ou seja, a disposição espacial. Então percebo que a mesma alanina em plantas e bactérias, ela se manifesta, né, a gente observa a ocorrência dela com disposições espaciais diferentes, ou seja, isômeros espaciais entre plantas e bactérias com a alanina, justamente por conta das enzimas diferentes de reconhecimento, tá. Então, em geral, aqui, o infravermelho e RMN, uma amostra pura, você não consegue identificar muito bem não. Geralmente o que a gente faz é usar um polarímetro, é o mais clássico, tá. Então, por exemplo, o S, né, o enantiômero S da alanina, ele rotaciona o plano da luz polarizada para a direita, tá. O R, né, o enantiômero R, já rotaciona para a esquerda, porque um erro comum, né, se forem fazer concurso, o pessoal adora colocar essas coisinhas em concurso, que envolvam conceito de química orgânica 1, né, enantiômero é uma coisa que quase sempre aparece. Essa pegadinha lá de se relacionar o R para a direita, o S para a esquerda. Falar: "Ah, você viu a configuração é R. Ah, então ele rotaciona para a direita". Não tem nada a ver isso. O RS, né, que é uma coisa um conceito também que pode aparecer aí para vocês, RS você escolhe, não é que você escolhe, você determina, né. Se você puder desenhar, você até pode escolher qual que você vai desenhar, mas se já tiver desenhado, você vai determinar se: "Não, esse caso aqui é R, esse caso é S", ou seja, você tem uma rotina, né, regras para aplicar e conseguir falar: "Não, isso aqui é a estrutura do R, esse é do S". Direita e esquerda, não é a gente que escolhe não, tem que fazer a medida, entendeu? Não é a gente que determina. Então a configuração, se é R ou S, nós determinamos. A gente olha lá, fala: "Bom, isso aqui, isso é um R. Esse aqui é o S". Tá, perfeito. Se o R vai para a direita, desloca, por exemplo, né, ou rotaciona o plano da luz polarizada para a direita ou para a esquerda, só fazendo o experimento, não tem como a gente falar: "Não, esse R aqui vai para a esquerda", não tem, tá. Então, especificamente, a o comportamento, né, com relação à atividade óptica, se rotaciona para a direita ou esquerda, a gente precisa fazer a análise. Se é R ou S, a gente vai fazer a análise da estrutura, não uma medida experimental, tá. Então, isso aí é importante, um conceito importante para vocês terem em mente. Se eu tenho a mistura racêmica, que é aquele nome que eu tinha comentado com vocês já em algumas aulas, da alanina, o plano não vai sofrer rotação. Perceba, eu até tenho um R que é epa, achei que fosse passar. Eu até tenho um R que é ativo, tenho um S que é ativo, mas se eles estiverem na mesma quantidade, não vai rotacionar. Então essa amostra, essa mistura racêmica, é o que a gente chama de uma porção opticamente inativa, tá, porque não vai rotacionar nem para a esquerda, nem para a direita. Individualmente elas rotacionam, mas em conjunto, como elas são iguais, a força é a mesma, tá. Eu lembro que até já coloquei uma questão na prova
presencial, tipo desse tema aí, porque, assim, são aproximações que você pode fazer de ângulo, né, você fala assim: "Ah", pra você calcular, por exemplo, se eu tenho a rotação aqui de tantos graus para a esquerda, e aí se eu pegar uma porção agora que é só de S, né, você coloca lá um ângulo negativo, de -10. Se eu tiver essa mesma quantidade, mas só do S, vai ser para quanto? Vai ser o -10 que vai lá para o outro lado. Aí você pode fazer umas operações de proporcionalidade, e se eu tiver menos, para tentar prever como seria o comportamento angular, mas eu estou fornecendo de um deles, entendeu? Não é do zero, não tem como eu falar assim: "Ó, pega a Anina aí, pessoal, me diz para onde ela vai, se é esquerda ou direita, para onde ela vai rotacionar e quanto que é, quantos graus", não tem como, tá. Assim, na teoria só não dá, eu preciso de uma medida experimental. Bom, aqui é o que eu já tinha comentado, então essa rotação é o que a gente chama de atividade ótica, tá. Então quando existe essa rotação, eu tenho, de fato, uma espécie, uma mistura opticamente ativa, tá. E os compostos que levam essa rotação, né, eles são os ativos ou o que a gente chama de quirais, tá. Aquilo que eu comentei, ó, cada um deles vai ter um valor padrão de rotação, tá, específico, e isso também depende do solvente lá, que é o meio que você está analisando. Aqui é a ideia do polarímetro, tá, bem simplificada aí, é assim, ó, a ideia geral é, eu tenho quem vai fazer a análise, tá, com o olhão aqui, monitorando, tá. E aí como é que eu faço isso? No outro extremo aqui, ó, eu tenho uma fonte de luz. Essa fonte de luz, ela normal, né, eu vou ter a luz aqui oscilando em todos os planos. Aí o que que eu faço? Passo essa luz por um filtro polarizador. Quando eu passar por esse filtro, opa, o meu chat foi embora. Quando eu passar por esse filtro polarizador, o que que vai acontecer, ó? Eu vou filtrar e aí eu vou ter uma luz, tá, que vai oscilar só em um plano, tá. Então ela tá oscilando aqui, ó, tá. Aqui seria um comportamento, se eu pensasse aqui no início, né, zerado, senoidal. Então começou no zero, vai no máximo, diminui, então pensar numa senoide aqui. Eu mantive aqui essa senoide padrão, porque peguei esses vários comprimentos de onda aqui e deixei, né, limpei aqui essa oscilação em vários planos com o meu filtro polarizador, agora só tem um plano. E aí eu estou observando. Antes de colocar a amostra, eu tenho um padrão. Depois que eu coloco a amostra, se esse padrão se repete, a amostra não é ativamente ativa, tá. Mas, por exemplo, se eu tenho aqui só o 2-bromobutano, né, um deles, e aí falou: "Ó, negativo", né, geralmente negativo a gente associa a rotação para a esquerda. Então a rotação para a esquerda, né, em relação ao observador que rotacionou para a esquerda. Qual ângulo? Aí você vai ter um ângulo alfa aqui dessa rotação, tá. E aí com base nisso, fala assim: "Olha, espera aí, essa rotação, esse ângulo, tá". Aí eu registro isso, tá. Então o plano foi rotacionado. E aí tem uma série de implicações isso, né, o pessoal que estuda peptídeos usa bastante, né, proteínas, o pessoal costuma usar bastante, principalmente peptídeo, é muito comum. Eu lembro do pessoal falar bastante de polarímetro, né, nessas conversas aí com quem é dessa outra área. Então, assim, essa é a medida experimental. Aí você fala assim: "Bom, esse aqui é o menos, tá?", mas não quer dizer é para a esquerda.
Mas não é sempre o S que é menos ou o R que é menos, tem que medir, tá, não tem conversa, tá certo? Então essa é a ideia geral do que se avalia num polarímetro. Bom, aqui é o que eu já tinha comentado, eu sempre reforço, não tem relação entre o sinal, tá, e a estrutura do enantiômero em particular. Então aqui eu tenho ácido lático, né, aí tem lá o alfa dele, -3,8, tá. Aqui eu já tenho outra estrutura, né, com o valor positivo aqui, tá. Então perceba aqui, ó, são estruturas parecidas, tá. A única coisa que eu estou fazendo é o quê? É colocando um sódio aqui. Mas vamos pensar o seguinte, eu nem vou dar nome a isso aqui, por enquanto. Vocês acham que o desculpa, o nome completo, não, nem vou indicar a configuração. Ó, quem é o número um aqui em cima? Aqui, ó. Quem vocês acham que na estrutura de cima é o número um? Ó, COH tem um carbono ligado a oxigênio. Quem tem número atômico maior? O carbono, esse carbono, o oxigênio ou o hidrogênio? Só o número atômico. Do primeiro, né, do primeiro átomo ligado a esse carbono aqui, ó, que o bendito é esse. Então ligado a ele, quem tem número atômico maior? Isso, o OH, exato. Então, o oxigênio aqui para mim vai ser o primeiro. Aí o que a Rebeca falou vai estar aqui na história, mas não como primeiro. Ele tem um peso razoável, mas como o oxigênio, que é o segundo aqui, né, não é o primeiro ligado, então assim, essa hidroxila vai ser o número um. Quem é o número 2? Aí sim, porque eu tenho um carbono ligado só a hidrogênio e um carbono ligado, né, ao oxigênio. Então aqui, esse aqui seria o número 2 para nós, tá? Esse é o que a Rebeca colocou para nós, o COH. O 3 é esse e o 4 é esse. Vocês acham que essa numeração, essa ordem de prioridade vai mudar para a estrutura de baixo ou vai ficar igual? Ou seja, em outras palavras, o que a gente fez aqui para colocar essa numeração, levou em consideração o hidrogênio que está aqui, porque agora não é hidrogênio, mas é sódio? Não, né? Porque aqui, para saber que é o 2, que é o que a Rebeca indicou lá, o que que eu fiz? Eu só olhei, é carbono ligado ao oxigênio, aqui é carbono ligado a hidrogênio. Ah, tá bom. Aqui continua carbono ligado ao oxigênio. Não me interessa se tem enxofre ou não aqui. Para a ordem de prioridade, não vai mudar. Então, por isso que eu falei que para resolver isso aqui, para eu explicar esse slide, eu não preciso nem dizer a configuração. Por quê? Porque não interessa quem é a configuração aqui em cima. Ela é igual a de baixo, tá? O que eu quero ilustrar aqui é que essa configuração é exatamente igual a essa, tá? Só muda esse é outro composto, que agora é sódio, tá? Aqui não é hidrogênio mais, mas se esse aqui for R, esse aqui é R, se esse aqui for S, esse aqui também é S, tá certo? Que a gente vai resolver exercício exatamente igual esse aqui, mas é igual. 3, 2, 4. 3, 2, 4. Então, o que eu fizer aqui para rotação, para determinar a configuração, vai ser igual aqui embaixo, tá? Os dois têm a mesma configuração, ou R ou S. A gente vai ver isso depois quando for corrigir o exercício. Mas perceba, ó, um rotaciona para a esquerda, o outro para a direita, mas não é só isso, esquerda e direita. São ângulos diferentes, ó. 3,8, aqui 13,5. Ou seja, ter a configuração
S ou R, uma das 2, não tem nada a ver com para onde vai a rotação, se é esquerda ou direita e quanto. Não tem como eu estabelecer um padrão. "Não, essa aqui é R, ela é direita e tantos graus", não dá. Só fazendo o experimento, tá certo? Então aqui era para ilustrar isso, e acabou que a gente já foi relembrando as prioridades. Então assim, ó, se o o enantiômero rotaciona o plano para a direita, a gente tem o sinal de positivo. Lembra que eu falei que o negativo é para a esquerda? O positivo é a direita, tá, que é o destro rotatório. Quando é para a esquerda, né, é o levo rotatório aí, tá. A gente chama de destrógiro ou levógiro também, tá, que o levógiro é que rotaciona, né, ele leva o giro aí para a esquerda, né, e o destrógiro, ele leva essa rotação do plano para a direita, tá. Destrógiro direita e levógiro à esquerda. Então, a direção da rotação, né, de novo, não depende se o centro esterogênico é R ou S. E aí, por exemplo, né, tem mais um um tipo de exercício ali, né, porque eu tenho aqui, ó, o isômero cis, o isômero trans, com relação a quem, né? Eu tô pensando, mas o que que é esse cis e trans aqui? Eu falei que ia comentar isso aqui, porque aí já vai dando uma relembrada. O cis e trans é porque eu estou restrito, né, estou comparando, pensando nos hidrogênios. Aqui não tem nada desenhado, tá vendo? Mas, eh, eu tenho só 3 ligações, né, por esse carbono desenhado, eu quero dizer. Mas uma quarta ligação que tem aqui é com quem? Com o hidrogênio. Se, né, esse carbono tem ligações com outros 3 carbonos, e é mais uma ligação com o hidrogênio que não está representado aqui. Só que eu já sei para onde é que está esse hidrogênio. Se esse carbono aqui eu estou indicando com a cunha, né, toda preenchida, que é o que está saindo do plano, se eu fosse desenhar um hidrogênio aqui, eu teria que desenhar o hidrogênio entrando no plano, tá certo? Dá uma olhada agora nesse hidrogênio e nesse hidrogênio aqui. Os 2 não estão para o mesmo lado? Os 2 estão entrando no plano. Por isso, eu digo que eles são isômeros cis, tá? Os 2 entrando no plano, ok? Aí eu tenho cis. No caso do trans, é porque, de novo, ó, esse aqui não mudou, né? Eu tenho hidrogênio aqui. Só que agora compara os 2, ó. Um está entrando no plano, o outro está, epa, o outro está o quê? Saindo do plano. Eles estão em posições opostas. Aí é o que a gente chama do isômero trans, tá certo? Por isso que um é cis, o outro é trans. Pensando no nome geral, hein. Aí agora, fala assim: "Bom, se eu pensar nesses 2, né, o que que a gente vai ter que definir? Se eles, né, são mesmo composto, né, se eles são um par de enantiômeros, para serem compostos diferentes ou não, tá. Eu vou deixar isso aqui para corrigir também lá na volta, no presencial ou, né, na semana que vem aí, se a gente tiver alguma definição, mas tentem dar uma olhada nesse conjunto para saber se eu tenho algum carbono aí que é, simétrico, que justifique um deles ser R, o outro é S, tá. Ou tenho 2 centros, fala: "Não, tem 2, ah, então RR na esquerda e RS na direita". Enfim, tentem dar uma pensada sobre esses 2 aqui, e aí a gente discute mais sobre eles depois, tá. Esse aqui foi só para provocar, eu deixei esse slide, para provocar a discussão do cis e trans aqui, né,
muitos acredito já tenham visto, talvez outros não, então só relembrando aí que os cis e trans, né, cis quando eles estão próximos, que seriam do mesmo lado, e o trans quando eles estão de lados opostos, aqui entrando no plano e aqui saindo, tá. Uma extensão dessa nomenclatura é o que a gente chama de E e Z, tá. O Z seria o equivalente a quando eles estão próximos, tá, que seria o cis, e o E é quando eles estão em lados opostos, tá. Seria o equivalente quando você vê o cis e o trans, o E e Z, tá. Só que E e Z, cis e trans, eu estou restrito a quando eu tenho hidrogênios, eu comparo hidrogênio. Os 2 estão do mesmo lado, lados opostos, geralmente cis e trans estão restritos a hidrogênio, e o E e Z não é restrito a hidrogênio. Fala: "Ah, mas se eu tenho outros grupos, eu não tenho hidrogênio". Fala: "Nossa, agora eu não posso comparar, porque só fiz a regra para hidrogênio. Se tiver um cloro aqui", fala: "Agora eu não vou comparar o quê? Cloro e cloro aqui", fala: "Quero comparar os 2". Fala: "Não". Então, vou comentar sobre o E e Z mais pra frente, só tô dando algumas pinceladas aqui agora, tá. Eh, Diastereoisômero. Então é assim, ó, são estereoisômeros, né, mas ou seja, são isômeros espaciais, que não são imagem especular, ou seja, o conceito é meio assim: "Ah, tá, é óbvio, né". Eles são isômeros espaciais que não são enantiômeros. Basicamente o conceito geral é esse. Eu posso ter diastereoisômero quiral e também aquiral, tá. Então assim, diastereoisômero que não é enantiômero. Esse caso aqui, ó, tá vendo essa dupla? Eu tenho hidrogênio para cá e tenho hidrogênio para cá. Ácido fulmárico, esses são isômeros, né, estereoisômeros bem clássicos. Ácido maleico, que é o da direita aqui, se eu for usar aquela nomenclatura de cis e trans, ele vai ser quem? Esse. Cis ou trans? Cis. Cis, porque os hidrogênios são próximos aqui, na condição mais próxima, e o fulmárico trans, tá. Então, esse aqui seria o trans, esse aqui o cis. São estereoisômeros? Sim, eles são. São isômeros espaciais. Mas eles são enantiômeros? Não, não tem nem carbono quiral aqui que eu estou considerando. Eles são o quê? Cis e trans. Então eles são estereoisômeros, são isômeros espaciais, mas que não são enantiômeros, tá. Ou seja, eles não são imagem especular um do outro, não. Eles são simplesmente um tem a a nomenclatura que a gente chama de trans e o outro cis, né, com relação à estrutura. Ao cis e trans, eu falo: "Ó, isso aqui é um par aqui de diastereoisômeros, tá. Isômeros espaciais que não são imagens especular, ou seja, não são enantiômeros. É um caso de quê? De isomeria espacial aquiral, né. Falar: não é quiral. Qual seria uma outra possibilidade de asterismo? Lembra que eu coloquei assim, ó, pra vocês? R, esse R aqui ficou ruim. Eu coloquei pra vocês assim, ó, R e R. Aí eu falei: "Olha, pode virar SS, né, se for enantiômero, inverte tudo. Se for um diastereoisômero, pode ser assim, ó, esse aqui manteve R, mas só o segundo foi para S. Se eu tiver 2 compostos assim, o primeiro RR e o segundo RS, diastereoisômero. São isômeros espaciais, porque mudou, eles são idênticos? Não, porque para serem idênticos, só se fosse RR de um lado e RR do outro, aí seriam idênticos. Mas não, RR e RS são diferentes, são isômeros espaciais, são estereoisômeros, mas não são enantiômeros, porque não inverteu tudo, tá. Então eles seriam o quê? Diastereoisômeros. Então na prova é comum você colocar assim, quando eu tenho condição de quiralidade, coloco lá uma estrutura dessa e um par ali e falo: "Ó, esse par aí você acha que é o quê? É enantiômero? É um par de diastereoisômeros
ou não é nem estereoisômero, aí você tem que avaliar, né. Então é comum aí aparecer esse tipo de questionamento quando a gente fala dessa isomeria espacial. E aí, pessoal, eu vou falar mais acho que esse e 2 slides, aí a gente fecha a parte estereoquímica, né, aquele nosso bloquinho lá de tempo, que é o seguinte, de novo, de ácidos isômeros. Aí eu vou pensar assim: qual é a configuração dos carbonos assimétricos abaixo, né. Ó, se eu for comparar aqui, eu estou pensando em quais carbonos assimétricos, ó. Eu estou olhando para esse daqui, deixa eu até mudar a cor, deixa eu apagar esse ponto aqui, aí eu vou mudar a cor aqui, opção de ponteiro, cor da tinta preta, pronto, ó. Já fica melhor para vocês, o vermelho com vermelho aqui, o contraste não ajuda ninguém. Ó, esses 2 pontinhos aqui, tá, eu tô olhando para esses carbonos aqui, por exemplo. Se eu for olhar para cá, ó, aqui é óbvio, né, eu não tô representando tem 3 ligações, esse carbono volta quem? Bendito do hidrogênio, que aí aqui nesse caso vai estar entrando no plano, né, porque já tem alguém saindo, e aqui vai estar saindo do plano. Ou se representar, bom, aqui eu teria um hidrogênio assim, né. "Ah, não tô vendo, professor". Tá bom. Seria alguma coisa assim, ó, ele aqui tá entrando no plano, por quê? Porque eu já tenho alguém que eu sei que está saindo, então ele tá no oposto, tá. Já tem 2 no plano, um saindo, só sobrou para ele essa condição mesmo. E aqui eu teria, né, essa condição aqui, ó, que é a seguinte, ele neste caso aqui estaria saindo do plano aqui para nós, né. Então aqui, ó, eu tenho aqui, tentando melhorar, mas não melhora não. Aqui, ó, quem tá aqui? Hidrogênio, saindo do plano, ok? Se eu for analisar agora, dê uma olhada para cá, ó, eu nem vou pensar ainda em nome, se é R ou S, posso fazer aqui e tal, mas como é que eu simplifico isso? Ó, dá uma olhada daqui para cá, se você tivesse que responder isso. Falar: "É um par de enantiômeros esses 2 aqui", você tem que marcar lá na atividade. É enantiômero, é diastereoisômero ou não é isomeria espacial? Como é que você faria isso aqui, se tivesse a estrutura, sem necessariamente ficar aplicando aquelas regras para determinar a configuração CROS? É só pensar o seguinte, ó: "Ah, ok, eu estou considerando esses 2, né, ah, esse lado aqui é diferente desse, esse lado é diferente desse, então eu tenho uns ligantes diferentes, ok, passei da primeira fase. Vou olhar agora a segunda. Daqui para cá, por que ó, meu chat indo embora. Daqui para cá, por que que é enantiômero? Porque tá vendo uma R aqui, ó, seria o pensando aqui num grupo, uma condição geral aqui, tá vendo esse grupo AR aqui? Ele aqui tá saindo, aqui que ele tá fazendo? Entrando. Eu não troquei a posição aqui, saindo, entrando no plano. Beleza. Olha aqui o da direita agora, estava entrando, agora tá o quê? Saindo. Eu não inverti os 2? Se eu inverti os 2, significa que se aqui for R R, isso aqui vai ser o quê? S S. Ah não, acho que aqui é S R. Tá bom. Se você determinou S R aqui, e é isso mesmo, aqui você vai encontrar o R e o S. Porque você inverteu. Aqui sai, aqui entra. Aqui entra, aqui sai, tá? Então, são enantiômeros. Olha na direita, né, eu tenho a mesma condição, ó, olha lá, ó, né. Aqui eu estou pensando assim, ó, saindo e saindo. Aqui tá como? Entrando e entrando no plano, tá ok? Inverti os 2, ou seja, os 2 centros ali que eu estou olhando foram invertidos, é enantiômero.
preciso nem saber quem ele é, se é R ou S. Agora, dá uma olhada da esquerda para a direita. Se eu olhar da esquerda para a direita, o que está acontecendo? Aí eu tenho diásteres isômeros. Porque olha esse aqui de cima, ó. Daqui para cá, você está invertendo tudo? Não. Só o CO2ME aqui, tá? Só o grupo da direita que estava entrando no plano aqui, né? Agora ele está o quê? Saindo. O AR mudou? Não. Então só inverti um. É um isômero espacial, mas não é imagem especular, não é enantiômero. É diáster isômero. Ah, daqui para cá também. Eu só inverti um. Olha lá, ó. Aqui entra, sai. Entra e entra. Ah, mas e se eu olhar na diagonal? Também dá. Olha esse aqui de baixo, ó. Saindo, entrando, desculpa, né? Entrando no plano e saindo do plano aqui. E aqui, ó, saindo e saindo. Ou seja, só inverter um. Então, se eu olhar tanto aqui, ó, entrando e saindo, os dois aqui estão entrando, ou olho na diagonal, ó, os dois entrando no plano, vou olhar na diagonal aqui em cima. Só esse está entrando no plano, esse aqui está saindo. Então, se eu olho entre essas caixas, né, seja na diagonal ou lateral aqui, eu observo diásteres isômeros. Se eu olho aqui dentro delas, eu observo o quê? Enantiômeros. Entender isso aí, pessoal? Isso aí ficou claro? Porque isso é importante para vocês conseguirem se virar depois nas atividades, eventualmente, que apareçam com esse viés aí. Tá ok? Tranquilo? Então, perceba, eu estou indicando para vocês uma forma de vocês saberem se tiver que responder se é enantiômero, diastereosômero, sem necessariamente ficar precisando determinar qual é a configuração. Ainda que você determine, desenhe, não precisa. Nesse caso aqui não precisa. Para indicar isso, não, tá? Então o pessoal respondeu que sim ali, tranquilo. E aí, ó, aqui eu deixa eu apagar aqui, porque eu coloquei as respostas aqui, cadê? De quem é o quê, tá vendo? Mas é só para indicar a inversão, tá? S, R, RS, tá? Aqui SS e aqui R, R. Eu tenho uma combinação, né, linear ali, porque cada acento pode ser R ou S, né? Então, no final das contas, quando você pergunta assim, quantos compostos diferentes, né, eu posso gerar a partir dessa estrutura aqui? Aí vai surgir uma formulinha lá que no ensino médio já cai até em vestibular, no passado lembro que caía muito, hoje em dia eu não tenho acompanhado muito, eu não sei. Mas apareceu um 2 elevado a n, onde o n é o número de carbonos assimétricos que você tem. Então aqui nesse caso, quantos carbonos assimétricos eu tenho? Eu tenho 2. Então é 2 elevado a 2, que é um total de quê? De 4 compostos diferentes que eu posso gerar, por quê? Porque é combinação linear, né? Ah, tem 2 possibilidades para esse, 2 para esse, por isso que é o 2 elevado a n, né? Ah, se eu tivesse mais um carbono assimétrico, aí seriam 3 aqui que eu poderia pensar em desenhar pelas combinações SSR, SSS, RRR. Aí você tem ali 2 elevado a 3, seria o total de combinações possíveis, tá? Para você combinar as possibilidades de configuração para esses carbonos assimétricos. Pois bem, e aí, para fechar, espera aí, esse aqui é o último, que é o exercício. Pulou, né? Só retocando o que eu já tinha comentado com vocês. Para eu sair de um enantiômero para o outro, isso aqui é importante, ó, tá? Eu preciso inverter tudo, tá? Todos eles. Eu coloquei ambos aqui, no caso de 2, né? Porque seria a conclusão do slide anterior. Eu tenho 2, mas se eu tiver 3, né, aí a ideia se expande. Inverte tudo. Inverteu tudo. Maravilha, enantiômero. Ah, eu só inverti naquele caso ali só um dos centros estereogênicos. Então, é um diáster isômero, tá? É a forma de muitas vezes você tem que desenhar um diáster isômero, tá? Às vezes aparece isso também em provas,
seleção, concurso, né, da Petrobras, né, de vez em quando geralmente, quando tem concurso da Petrobras para química, é difícil não ter essa parte de enantiomeria. Fala: "Química orgânica, Petrobras", isso aqui cai. É muito, muito raro não cair esse tema, né. E umas possibilidades é ter um desenho lá, falar: "Ah", se você tivesse fazendo discursivo, desenha um diástero isômero. Como é que você faz isso na prova lá presencial? Como é que você faria isso? Você pega um deles, fala: "Ah, você tem esse aqui?", não está restringindo qual diástero isômero específico, pode desenhar qualquer um, inverte um deles só, inverte esse ou inverte esse, pronto, é o diástero isômero, tá. Eh, então isso aqui é a conclusão, né, de diastereoisomeria, é um conceito bem importante vocês terem em mente, essa diferenciação, o que que é um enantiômero, o que que é um diastereoisômero. Ah, isso vai aparecer nos exercícios que vocês vão fazer, né, e por fim, eh, o último exercício aí que eu vou deixar para vocês, é esse daí que é do ácido tartárico, vocês vão poder aplicar aquela formulinha lá do 2 elevado a n, para ter ideia se vocês desenharam, né, todos os estereoisômeros possíveis para esse composto. Ah, quantos centros eu tenho ali? Ah, acho que eu tenho 2. Ah, tá bom, então desenho todos eles aí,